Em Toma, o que inicialmente se apresenta como um simples retrato de uma celebração coletiva logo se transforma em um mergulho profundo na psicologia dos grupos e na forma como o ser humano utiliza a festa como mecanismo de sobrevivência emocional. E é exatamente essa leitura que sustenta esta segunda abordagem crítica, distinta da primeira. Pois aqui o foco não está apenas na bicharada enquanto coletivo instintivo, mas no carnaval interior que cada personagem carrega consigo e que encontra naquele espaço festivo, uma rara oportunidade de se manifestar sem culpa ou censura. Desde os primeiros minutos, o filme estabelece um pacto silencioso com o espectador, sugerindo que aquilo que será visto não deve ser interpretado de maneira literal, mas sentido como um fluxo contínuo de emoções. E essa escolha narrativa faz com que cada cena funcione como uma camada adicional de um grande ritual psicológico, no qual o riso, o excesso e até o desconforto são ferramentas de revelação. Ao analisar atentamente as sequências iniciais, percebe-se que a câmera não observa de fora, ela se infiltra, quase se perde entre os corpos, e esse movimento reforça a ideia de dissolução do indivíduo, um tema recorrente em obras que tratam da coletividade, mas que em Toma ganha uma dimensão particularmente íntima, pois mesmo quando os personagens parecem agir em uníssono, pequenos detalhes de comportamento denunciam conflitos internos profundos, olhares desviados, gestos interrompidos. Movimentos que não acompanham totalmente o ritmo da festa. Essa tensão entre pertencimento e isolamento é um dos eixos centrais do filme e se manifesta com força em cenas onde a música domina o ambiente, mas o som ambiente revela respirações ofegantes, risadas nervosas e silêncios súbitos, criando uma paisagem sonora que espelha a instabilidade emocional daquele universo. Ao longo da narrativa, a festa deixa de ser apenas um evento externo e passa a funcionar como uma metáfora do próprio funcionamento da mente humana, caótica, contraditória e constantemente oscilando entre prazer e angústia. E essa leitura me remete a experiências pessoais em que celebrações coletivas, longe de serem apenas momentos de alegria, tornaram-se espaços de confronto interno, onde sentimentos reprimidos emergem justamente porque o contexto permite, ou até incentiva, essa exposição. Em termos de construção de cena, Toma se destaca pela recusa em hierarquizar personagens. Não há protagonistas claros. E essa decisão reforça a ideia de que o verdadeiro personagem do filme é o grupo em si, ou mais precisamente, o estado mental coletivo que se forma quando indivíduos se reúnem em torno de um ritual comum. E isso diferencia a obra de outras produções que utilizam a festa apenas como pano de fundo para dramas individuais bem definidos. Cada sequência parece dialogar com a anterior não por meio de uma progressão narrativa clássica, mas através de ressonâncias emocionais, como se o filme fosse composto por ecos, sensações que retornam modificadas, intensificadas ou esvaziadas, dependendo do momento. Há uma cena particularmente reveladora em que um gesto banal se repete em diferentes contextos ao longo do filme, e essa repetição cria um efeito quase obsessivo, sugerindo que certos comportamentos são cíclicos, inevitáveis, e que a festa apenas os amplifica, em vez de transformá-los. Ao comparar Toma com outras obras que exploram o tema do carnaval ou da celebração popular, nota-se que aqui não há uma separação clara entre máscara e rosto, pois o filme sugere que, em determinados contextos, a máscara não esconde, mas revela, permitindo que impulsos normalmente reprimidos encontrem uma forma aceitável de expressão. Essa inversão é fundamental para compreender o tom ambíguo da obra, que nunca condena nem glorifica completamente seus personagens, optando por observá-los com uma mistura de empatia e distanciamento crítico. Como espectador, senti em diversos momentos uma identificação desconfortável com essa dinâmica, especialmente nas cenas em que a euforia coletiva parece sufocar qualquer tentativa de introspecção, lembrando situações em que a pressão social para participar da alegria alheia se torna quase opressiva. A direção trabalha essa sensação ao prolongar certas sequências além do esperado, criando um cansaço deliberado que espelha o desgaste emocional dos personagens. E essa estratégia narrativa é arriscada, mas extremamente eficaz para transmitir a experiência da festa como algo que, embora sedutor, também pode ser extenuante. Ao avançar para a parte intermediária do filme, percebe-se uma mudança sutil no comportamento dos personagens, como se a energia inicial começasse a se fragmentar. E essa fragmentação é retratada não através de conflitos explícitos, mas por meio de pequenas rupturas na harmonia coletiva, um ritmo que falha, um sorriso que não se sustenta, um corpo que se afasta da multidão. Esses momentos silenciosos são tão importantes quanto as cenas de excesso, pois revelam a fragilidade do estado festivo e a impossibilidade de mantê-lo indefinidamente, um comentário implícito sobre a própria condição humana. A montagem contribui para essa leitura ao alternar planos longos e claustrofóbicos com cortes abruptos que interrompem a continuidade emocional, reforçando a sensação de instabilidade e transitoriedade. Ao refletir sobre o impacto geral de Toma, fica claro que o filme propõe uma experiência mais sensorial do que narrativa.
convidando o espectador a abandonar expectativas tradicionais de desenvolvimento dramático e a se deixar levar por um fluxo que imita o funcionamento da memória e da emoção, algo que considero um dos aspectos mais ousados e interessantes da obra. O desfecho, longe de oferecer uma resolução clara, reforça a ideia de ciclo, sugerindo que a festa, assim como os conflitos internos que ela expõe, nunca termina de fato, apenas se transforma, e essa percepção final ressoa de maneira poderosa, pois nos lembra que os rituais coletivos são reflexos de necessidades profundas, recorrentes, que atravessam culturas e épocas. Assim, o Carnaval Interior de Thomas se impõe como uma leitura possível e rica do filme, destacando sua capacidade de transformar uma celebração aparentemente simples em um espelho complexo da psique humana, onde alegria e inquietação coexistem de forma inseparável, deixando no espectador não uma resposta, mas uma sensação persistente, difícil de nomear, que continua ecoando muito depois que a música da festa se cala.